falando agora há pouco a respeito do desenvolvimento da ciência. Nesse momento acontece aqui no Piauí um congresso brasileiro sobre medicina discutindo uma temática importante, que é a judicialização, ou seja, os questionamentos sobre o trabalho dos médicos na justiça. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente da Federação dos Médicos do país, do Brasil, Dr. Jorge Darzi, médico carioca, que está no Piauí para também tratar desse assunto, para travar essa discussão. Boa tarde, doutor Jorge Darzi, seja bem-vindo aqui ao Piauí e ao Jornal do Piauí. Qual é o que há de mais urgente no que diz respeito às questões que envolvem justiça e o trabalho dos médicos? Boa tarde, agradeço o convite de participar do jornal. Boa tarde também aos nossos telespectadores. A questão hoje da medicina, ela está inserida num contexto de grande preocupação, tanto para os médicos quanto para a própria população. Esses profissionais estão hoje exercendo a sua atividade num ambiente absolutamente degradado, a improvisação cresce a cada dia que passa e essa situação acaba gerando resultados que nem sempre são os resultados favoráveis. E muitos desses processos são decorrência da própria crise do sistema. São escritórios ruins, consultórios ruins, consultórios, a falta de equipamentos. Falta de equipamentos, falta de insumos, enfim. A justiça se tornou uma espécie de gestora da área da saúde. Então a população recorre ao Poder Judiciário para conseguir uma vaga, para conseguir um medicamento, para processar um profissional que, no entendimento dela, não realizou o trabalho adequado. Isso, inclusive, gera também uma outra questão, que é a violência contra os profissionais de saúde. Essa é uma outra questão também que é pauta hoje em todo o Brasil, o crescimento da violência contra os profissionais de saúde. E quem comete essa violência contra os profissionais de saúde? Olha, nós temos vários tipos de violência, várias causas. Nós temos a violência gerada pela insatisfação de quem procura o sistema público de saúde. Ele não fica satisfeito com aquele atendimento realizado porque o médico não dispõe das condições necessárias. Isso pode gerar alguma atitude mais violenta por parte do paciente ou do acompanhante. Nós temos um outro problema sério, eu não sei se no Piauí isso ocorre com uma frequência grande, mas é o preso custodiado, que no sistema penitenciário não dispõe de rede hospitalar própria para dar o atendimento a esse paciente, então ele é transferido para os hospitais públicos e na hora que ele é transferido para os hospitais públicos ocorre o chamado resgate desse paciente. Leva a violência para dentro do ambiente do hospital. Nós temos um problema também importante, que e nós estávamos conversando isso inicialmente, que é a própria condição de trabalho que agride, que violenta esse profissional e acaba impondo a ele uma condição de trabalho que não é ao que nós estabelecemos como chamado exercício ético da profissão, porque a improvisação toma parte dessa agenda desse profissional com uma intensidade muito forte. Então, a questão da violência tem, de fato, preocupado aos médicos de uma forma geral. As condições de trabalho é uma dessas causas dessa violência, assim como a judicialização também é uma consequência natural dessa realidade. Enfim, o mês de outubro é um mês que os médicos refletem sobre tudo isso, porque é um mês que se comemora o Dia dos Médicos, no dia 18, dia de São Lucas, nós achávamos até que nós não tínhamos nem motivação para comemorar, mas nós comemoramos exatamente por essa persistência desses profissionais que assumem a profissão e não abandonam a profissão, apesar das dificuldades do chamado exercício profissional. Doutor, é muito comum que os hospitais não tenham vagas suficientes de UTI, e aí o critério técnico de prioridade do médico é escolhido, é levado em conta para definir quem são aqueles que terão direito ao leito. Mas também é comum que a justiça determine que alguém que está na fila tome o lugar de outro. E o descumprimento leva a um risco de prisão do médico plantonista. Isso tem acontecido com muita frequência em todo o Brasil? Isso tem acontecido com uma certa frequência em todo o Brasil. O que nós temos dito é o seguinte: se o magistrado designa alguém para ser internado e a UTI está lotada, ele vai ter que dizer quem é que vai ser retirado de lá para que aquele paciente que ele quer internar seja internado. Escolher quem vai morrer? Nós não fomos preparados para isso. O médico não foi preparado para escolher quem vai morrer ou quem vai viver. Nós fomos preparados para atender a todos e de uma forma muito competente e eficaz. Nós não fomos preparados para fazer meia medicina. Nós fomos preparados para fazer uma medicina integral e em igual condições para todas as pessoas que moram no nosso país, até porque a Constituição estabelece esse direito constitucional como obrigação do Estado. Então, essa situação do Poder Judiciário estar interferindo
no trabalho dos médicos é uma consequência da crise. Agora, nem todos os magistrados estão preparados para essa situação, porque, na maioria das vezes, essas decisões são tomadas em gabinetes fechados, baseado numa petição feita por um advogado, e esse juiz não tem conhecimento da realidade onde aquele paciente vai precisar de uma internação. Não há essa troca de informações entre o sistema de saúde e o poder judiciário. Então, algumas decisões são tomadas de maneira intempestiva. É claro que o paciente tem todo o direito de reivindicar no poder judiciário aquilo que é direito que está sendo negado, mas nós não podemos também trabalhar com critérios em que o magistrado, por desconhecer a realidade do próprio sistema, determina uma internação quando você não tem mais vaga. É bom deixar claro que as vagas não são abertas pelos médicos que estão ali naquele plantão. Quem abre vaga, quem dá vaga para a Central de Regulação de Leitos ou qualquer outra instituição que cuida dessa divisão da internação desses pacientes, quem dá essa vaga é o poder público. Mas quem dá cumprimento à decisão da Justiça seria o médico plantonista. Seria o médico plantonista quando ele tem condições de cumprir. Eu já vi casos em todo o Brasil de médicos que são presos de maneira arbitrária, porque eles não têm condições de abrir uma vaga onde não existe vaga. Você sabe que o leito de UTI hoje é um leito especial em todo o país, há uma carência grande de leitos de terapia intensiva. Por quê? Porque as pessoas agravam a sua condição de saúde, perdem a oportunidade de fazer um tratamento adequado para não chegar ao ponto de necessidade de uma terapia intensiva, mas acabam evoluindo para isso e esse médico acaba ficando numa situação em que ele não tem condições de cumprir aquela decisão. Então, cabe ao magistrado dizer qual paciente que ele vai retirar para poder internar aquele que ele acha. O senhor fala da condição do médico quando ele é vítima também desse sistema de saúde, mas existem os casos em que o médico ou não dá cumprimento aos seus plantões, ou não atende os pacientes como deveria, com o tempo que deveria, ou a atenção que deveria. Nesses casos, o que o senhor acha dos pacientes que judicializam, vão à justiça para buscar reparos? O mau resultado, ele é algo que pode ocorrer em função de várias causas, né? Você tem o chamado erro médico, você tem também a crise do próprio sistema gerando mau resultado. Eu acho que o paciente tem todo o direito de buscar o seu direito, a justiça. E eu entendo que essa busca se dá dentro do Estado Democrático de Direito. Nós não estamos falando aqui de nenhuma aberração, todo mundo tem esse direito. Agora, é preciso que essa situação seja entendida da forma como ela realmente está ocorrendo. Você citou o fato dos médicos não estarem cumprindo com a sua jornada de trabalho. Eu entendo que essa questão é uma questão que cabe ao gestor, né? O gestor é que tem a obrigação de controlar, de fiscalizar o horário de quem está prestando o atendimento à população. Não são as entidades que representam os médicos que vão ficar fiscalizando se a pessoa está trabalhando. Isso cabe ao gestor. Se o gestor tem ciência de um profissional que não cumpre a sua jornada de trabalho, ele deve agir. Agora, se ele não age, ele se torna conivente com aquilo que está acontecendo. Agora, quando nós estamos diante do mau resultado, que não é algo que felizmente ocorre com uma incidência muito pequena, porque no Brasil, toda hora, a cada minuto, são realizados milhões de procedimentos e, felizmente, a maioria desses procedimentos tem sucesso. É claro que esse tipo de mau resultado, quando ocorre, deve ser levado para o judiciário, mas na perspectiva de não só enxergar o médico como causador. Às vezes, a falta do exame, a falta do medicamento, a falta do leito, pode também repercutir no mau resultado daquele paciente. Então, eu queria agradecê-lo, doutor Jorge Darzi, presidente da Federação Brasileira dos Médicos. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. O evento Congresso Brasileiro está acontecendo agora no estado. O evento está acontecendo, é um sucesso, é um evento que reúne médicos e a própria população. Esse evento não está fechado para a população, todos que quiserem participar estão convidados a participar. E é através de debates dessa natureza que nós vamos construindo a consciência maior, não só dos profissionais médicos, profissionais de saúde, como da própria população, do sistema de saúde que nós temos hoje no Brasil, que está longe de representar aquilo que nós gostaríamos que fosse. Tá bom, muito obrigado, doutor Jorge Darzi, eu que agradeço pela a oportunidade.